Saudações cristãs a todos com a santa paz de Deus, no grato e doce amor de Jesus Cristo. Desejo do profundo do meu coração que Deus dos céus abençoe a todos vós, irmãos, em todos os aspectos das vossas vidas, e que a luz irradiante e inacessível de Deus vos guie em toda a verdade e justiça. Queridos, primeiramente vamos aos agradecimentos pelos irmãos que estão inscritos já há algum tempo, os inscritos mais antigos, que estão me ajudando, me apoiando, divulgando os conteúdos, irmãos, colocando até carinhosamente nos status dos seus WhatsApps. Irmãos, isso é muito gratificante e eu fico imensamente agradecido a todos. Não tenho como vos pagar, mas nas minhas orações sempre lembrarei de todos vós e incluirei-os nos meus clamores. Mas também quero dar boas-vindas aos novos inscritos, irmãos que tão graciosamente têm me prestigiado com as tuas presenças. Sejam bem-vindos ao canal, irmãos, e se sintam à vontade para comentar, para concordar, para discordar, para sugerir temas, e peço encarecidamente a isso a todos, aos novos e aos mais antigos, que deixem aquele like, porque isso ajuda o YouTube a entender, o algoritmo, irmão, o robô, ele entende que devido aos likes e a velocidade de visualização e a quantidade também, o canal tem certa relevância, e toda pessoa que pesquisa esse tipo de conteúdo no YouTube, o YouTube entendendo a relevância, porque ficou perceptível pelos likes e pela divulgação, compartilhamento, comentários e também visualizações, a relevância dos vídeos, e vai recomendar, irmãos, como próximos dos vídeos que eles fizeram pesquisa. Logo, o canal terá mais relevância, mais inscritos, mais acessos, e com isso juntos conseguiremos levar a mais pessoas, irmão, esta lucidez do Evangelho. Lógico que não sou o dono da verdade absoluta, a ideia é sempre embasada na Escritura, trazer algum conceito para refletirmos, certo? E óbvio que eu sou limitado, conheço as minhas limitações, e não estou aqui querendo me passar por sábio, muito pelo contrário. Sou como todos vós, estou aqui como eterno aprendiz. Não sou teólogo de formação, tenho apenas um entusiasmo bíblico, e é com isso, com esta motivação, que eu venho fazer estes vídeos para nós todos. Queridos, no dia de hoje eu quero comentar um assunto sobre uma frase bíblica, um verso bíblico que é muito utilizado tanto em pregações como com um grito de guerra para aquele que está enfrentando alguma dificuldade, ou que vai enfrentar, que prevê que está vindo alguma dificuldade, ou que já está no meio da tormenta. Ele usa esta frase, irmão, para dar suporte de fé e esperança, para acalentar os seus ânimos ali. Como ela é dita? É dita apenas: o justo viverá pela fé, né? Isso a gente encontra em Romanos, mas a primeira vez que foi escrita, irmãos, na Escritura, a primeira vez, ela foi escrita em Abacuque, capítulo 2, o livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do versículo 4. E ela não vem isoladamente dizendo: o justo viverá pela fé. Ela traz um contexto maior apenas no versículo. Óbvio que está inserido num outro contexto. Eu pretendo comentar bem breve para a gente não tomar muito tempo e não ficar maçante o vídeo, irmãos. Mas o versículo 4 do capítulo 2 diz o seguinte: eis que sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Este é o primeiro ponto que nós precisamos analisar. Vejamos bem, irmãos. Quando se diz da justiça aqui, primeiro ponto é que não há um justo sequer. Se os irmãos procurar, salvo engano, eu não sei se eu deixei salvo aqui para nós comentarmos, deixei sim. Em Salmos 14, verso 3, em algumas traduções diz assim, ó: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há um sequer. Irmãos, não há um justo sequer. Tem também em Romanos, está escrito no capítulo 3, no verso 10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, verso 10. Bom, com isso em mente, como é que haverá então um justo que vai viver pela fé? Mas alguém pode dizer: irmão, mas tem vários pontos
em que fala que a pessoa é justa, né? Jó foi chamado, salvo engano, e outros mais, de pessoas honestas, pessoas justas. E essas pessoas, elas existem. E eu quero deixar este comentário junto aos irmãos, porque realmente os irmãos estão certos. Se pensar dessa maneira, eles estão certos sim. Existem pessoas justas? Sim. Mas em qual padrão de justiça? É nisso que nós precisamos fazer uma análise mais fria um pouco, certo? Existe 3 justiças. E essas justiças estão no âmbito humano, social, né, da sociedade, das nações, que é a justiça geral, distributiva e corretiva. Essas 3 justiças é capaz de eu, você, ou alguém, ou muitos, ou não muitos, estarem enquadrados nesse padrão de justiça. Esse é um padrão de justiça humano, tá? Jó se enquadrava nesse padrão, por isso ele era uma pessoa justa segundo estes critérios. Mas de qual justiça está falando em Abacuque, em Romanos, do que a Bíblia diz lá em Salmo ou Romanos 5, que não há um justo sequer, se em outros lugares está chamando de justo? Bom, este é o ponto que a gente precisa desgrudar um do outro, descolar um do outro para a gente entender. A justiça geral, distributiva e corretiva são justiças do âmbito humano, terreno, social. Essas justiças, eu sou, você é capaz de estar enquadrado nesses padrões. E isso nos faria justos mediante a sociedade, certo? Este é um ponto. Mas não me faria justo mediante ao padrão Deus para salvação. Essa justiça no padrão humano não eliminaria o problema que aconteceu no Jardim do Éden na queda de Adão, na ofensa contra Deus, no crime contra Deus. Então pronto, eu estar inserido nas justiças terrenas, estar cumprindo toda a ordem da lei, não me faz justo no padrão Deus, me faz justo no padrão humano, certo? E é dessa justiça que a Bíblia enfaticamente ela aponta que não há um sequer. Em Romanos 5 diz o seguinte, que não há um justo sequer. Bom, se nós somos justificados pela fé, Romanos 3, correção aqui, em Romanos 3 diz que nós não somos justos, não tem um justo sequer. Romanos 3, versículo 10, como está escrito, não há um justo sequer. Vamos ler o verso anterior, né, de Romanos 3, 10 ou 9. Por quê? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, ele falou, nem os gregos, nem os judeus, ou seja, gregos, irmãos, representa toda a nação pagã, não está dizendo exatamente só os gregos, mas ele estava falando para aquele contexto de Romanos ali. Então tinha o povo que era judeu, o povo que era romano, irmãos, e o povo que era grego, e eles como judeus messiânicos que criam em Cristo, não poderiam se achar melhores do que aqueles lá também, e Paulo foi feliz ao dizer, olha, tanto eles como nós somos a mesma coisa, estamos caídos da justiça, não temos em nós este padrão de justiça a ponto de nos salvarmos, precisamos de um remidor, e esse remidor, por meio de fé, nos salva. Quer ver? Vamos lá para Romanos capítulo 1, verso 17, aonde se repete a frase que foi dita lá em 2 de Abacuque, verso 4, diz o seguinte, porque, Romanos 1, 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, aí abre um parênteses, aspas, o justo viverá pela fé. Queridos, veja bem, no Evangelho é revelada a justiça, ou seja, não está falando da justiça do padrão humano, e sim da justiça padrão Deus. Então são 2 padrões, e nós não estamos inseridos no padrão de Deus. Nós, por melhor que seja o ser humano, ele atinge o ápice da justiça humana, ele pode atingir, mas não o ápice da justiça divina, que essa só Cristo atingiu. E por meio de graça nos concedeu o penhor, o perdão, nos incluiu debaixo do plano de salvação. O justo se fez injusto, o bendito se fez maldito, e nós recebemos, por meio da dor de Cristo, da morte de Cristo, ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele.
Por isso ele nos fez co-herdeiros. A herança é dele, mas ele nos incluiu no testamento. Certo? Quando ele disse está consumado, tetelestai, que eu já deixei até um vídeo aí, se os irmãos quiserem assistir, é muito importante. A fala do está consumado abarca uma ideia muito mais ampla do que realmente o está consumado para nós significa. É muito mais amplo, né? Se os irmãos tiverem o prazer, é só ler, buscar aí nos vídeos anteriores, que está lá, a sexta frase de Jesus Cristo na cruz. Bom, voltando aqui. Então, a justiça, ela é revelada por meio do Evangelho, ou seja, o padrão de justiça. Até então, vocês, é o que é comunicado aqui, ó, vocês não sabem o que é a justiça de Deus. Por meio do Evangelho, ela é revelada, ela é mostrada, você tem acesso, você pode ler, entender o que é a justiça de Deus, certo? Certo? Uma justiça que do princípio ao fim, ou seja, não tem como você contribuir com alguma coisa. Não, ela é do começo ao fim, ou seja, toda ela é por meio de fé. Você acessa ela por meio de fé. Isso daí, irmãos, ela faz parte de Efésios 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio de fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é uma dádiva de Deus. Vocês mesmos não conseguem se elevar ao padrão de justiça por meio da fé. E isso é graça, um favor imerecido. Não vem das obras, ou seja, para que ninguém se vanglorie, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. O que isso quer dizer? Que o justo viverá pela fé. A justiça pela qual Deus está falando aqui, o Senhor está falando aqui, irmãos, não é eu bater no peito numa situação adversa, irmãos, de desemprego, e eu ficar indiferente à situação, dizendo, não, o justo viverá pela fé, o Senhor, como que dizendo, o Senhor vai prover tudo, ou uma viagem que eu tenho que fazer uma missão. Muitos às vezes põem os carros com condições que não dá para colocar na rodovia, dizendo, não, mas o justo vive pela fé, irmão, o Senhor será conosco. Irmão, isso por via de regra não deve ser feito. Alguém pode dizer, mas Deus fez comigo, o irmão está dizendo que não, o irmão está errado. Não, eu não estou dizendo que não, estou dizendo por via de regra. Seja perceptível, perceba o que eu estou dizendo aqui, né? Tem que ser mais atencioso no que eu estou dizendo, para depois não fazer uns comentários que não vale a pena nem ler, porque não se atentou ao conteúdo do vídeo, fez um comentário totalmente sem luz. Irmãos, óbvio que Deus tem poder de enviar alguém, até sem carro, ele translada a pessoa, documento do carro, se eu quiser, ele manda alguém fazer, ou ele manda o carro ir na estrada e ninguém para. Irmão, o pneu pode ir igual barriga de cobra, bem lisinho, que não fura, passando em cima de prego pontudo, não vai furar. Deus tem poder, claro, vide a história de Moisés, quando tirou o povo do Egito, as roupas e os calçados não envelheceram. É claro que Deus tem esse poder. É regra? Não, é milagre. Milagre é exceção à regra. A gente tem que pôr isso na cabeça. E pronto, de novo, eu não posso bater no peito e dizer que eu sou justo, porque eu não sou justo de mim mesmo. A justiça não emana de mim, ela emana de Cristo. Tudo que há de bom em mim é Cristo. E tudo que há de mal em mim sou eu mesmo. Entendeu? Então este é o ponto que nós devemos desviar esta frase daquele brado de guerra, como que se eu pudesse enfrentar qualquer situação adversa, dizendo, mas o justo viverá pela fé, independente do que acontecer. Quando Abacuque falou isso, pode ver que ele termina o livro dele citando a famosa oração, e no final ele faz o agradecimento, né? E o agradecimento que Abacuque faz é exatamente sobre que ainda que falhem todas as coisas, né? Ele diz que ainda que as terras não produzam mantimento, que o produto da oliveira minta, né? Que não haja frutos na vide, enfim, que nos currais não haja vaca, que as ovelhas da malhada não tenham, faltem, né, irmão, sejam arrebatadas, como ele disse, ou seja, que alguém furtem as ovelhas, eu não tenha mais ovelhas. Todavia eu exaltarei o Deus da minha salvação, exultarei o Deus da minha salvação. Ele queria dizer o seguinte: viver pela fé é viver com estas adversidades, mas com uma fé absurda em Cristo, porque fé, irmão, não é confiança apenas. Fé é um dom sobre-humano de crer no intangível. Está escrito que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Então, você não está vendo, é intangível, você não toca, mas você tem uma certeza absoluta e absurda que aquilo vai acontecer, certo? Mas nem sempre triunfar
e sim permanecer em Cristo na esperança da vida eterna. O justo que vive pela fé, que foi dito aqui, é aquele que por Cristo é justificado por meio do Evangelho, e isto por causa da graça, isto vem da fé, isto é por meio de fé. E então esta pessoa, ela é inserida no plano da salvação, ela deixou de estar morta nas obras más e ela passa a viver. O que é viver? Ter acesso à vida. A vida é o próprio Deus, não há vida fora de Deus. O único que tem acesso à vida é aquele que por meio de Cristo tiver acesso a Deus. Ele disse que ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele falou, sou o caminho, a verdade e a vida. O que nós temos é um vapor, isto aqui não é vida. Nós já nascemos mortos, é o pó levantado. Nós apenas caminhamos rumo ao tombo da primeira morte. O que nós estamos sendo livres pelo favor e merecida graça é o do dano da segunda morte. Certo? É aí que o justo viverá pela fé. Por meio da fé tem acesso à graça e por meio da graça acesso à vida. Então aquele que é justo, justificado em Cristo, não pelas próprias obras, para que ninguém se vanglorie, mas sim pela obra de Cristo, por meio de fé creu nele, teve acesso à graça e a graça o fez saltar para a vida. Nisto o justo viverá pela fé. É este o ponto. Não eu bater no meu peito e dizer que eu posso sair numa viagem aí com o carro todo esculhambado, estrambelhado, que Deus vai me guardar. Claro que Deus pode, mas primeiro ele precisa querer. Tem que ser a vontade dele, não a tua. Não o teu brado dizer, eu sou crente, eu não tenho medo de nada, eu enfrento tudo. Muitos disseram isso aí no meio da pandemia e hoje estão debaixo dos caixões. Não falo isso com alegria, de maneira alguma. Meus sinceros sentimentos a toda a família que foi enlutada por causa desta pandemia. Mas, queridos, alguns irmãos inconsequentes achavam que a fé era imunizante para este vírus e se depararam com uma situação muito terrível, irmãos, e alguns tiveram fins trágicos. E isto por quê? Por alguma ignorância. Então nós devemos cuidar. O justo viver pela fé não é enfrentar adversidades aqui na certeza de que vai dar certo, porque nem sempre vai. Até porque a operação do Espírito Santo na última dispensação, que é a graça, nem sempre é triunfal, nem sempre a vitória é no modelo que nós encomendamos nas orações. Eu posso encomendar um modelinho de vitória, mas não vai chegar no meu endereço, nem sempre chega. Alguns chegam e isto são exceções. Certo? São exceções, são milagres, mas por via de regra nós temos que ter uma conduta, irmãos, sem tentar a Deus. Pelo poder de Deus, Jesus não podia saltar do pináculo do templo, que seria dada ordem aos anjos para que o tomasse pela mão? Sim. Mas o que Cristo respondeu? Está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Certo? Então eu fico com Cristo, na prudência que ele nos ensinou. Então quando você for dizer que o justo viverá pela fé, é neste conceito, no conceito de que nós temos acesso à vida, porque vida é a vida eterna, o que nós temos é vapor, então temos acesso à vida por meio de fé, pela fé cremos em Cristo, por crermos nele temos acesso à graça, e a graça é o salto para a vida eterna, é a benção da qual nós não merecíamos. Lembrando no final do vídeo que misericórdia nos livrou de uma sentença que nós merecíamos e graça nos abençoou com uma benção que nós não merecíamos. Portanto, a graça nos deu acesso à vida. Esta é a vida que o justo viverá por ela. Saudações finais, no grato amor do Senhor, com a santa paz de Deus e o ósculo santo da caridade a todos. Fiquem com Deus.